Shalom, shalom, família. Vamos lá, shalom, shalom. Fala assim, amém. Vocês sabem o que significa shalom, amém? Eu creio que sim. Palavra shalom, ao contrário de que alguns aqui ainda pensam que é apenas a paz seja com vocês, significa muito mais. A palavra shalom no hebraico tem um significado completo e determina uma profecia. Fala assim comigo, shalom. Determina uma profecia. Amém? Quando você cumprimenta, saúda uma pessoa com o shalom de Deus, você está profetizando na vida dela paz, saúde e muita prosperidade. Então, quando o teu pastor cumprimenta você com shalom, shalom, ele está profetizando a dupla honra sobre você. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Não deixa, querido, o inimigo roubar as palavras que o Pai tem derramado na sua vida deste altar. Você é muito importante para Deus. Você custou o preço do seu sangue. Então, não ache que Deus não é capaz de fazer tudo por você. Na verdade, Ele não vai fazer mais nada por você, porque Ele já fez tudo. Ele já deu o seu melhor só para ter você na condição de filho. Diga glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar contigo uma palavra da parte do Senhor na condição de mestre. Eu quero te ensinar um caminho, querido, mais curto. Na verdade, a palavra atalho e reino de Deus não combinam muito. Porque muitas vezes no reino de Deus, alguns atalhos podem nos afastar do caminho central que é Jesus. E nós sabemos que no reino de Deus há um preço a ser pago. Um preço a ser pago pelo preço que já foi pago. Diga amém. Jesus já pagou tudo. Mas nós devemos, para receber a recompensa e para entrarmos debaixo do galardão, do preço pago por Jesus, nós temos que obedecer. Fala assim comigo, eu preciso. Não, está muito fraco. Fala assim, eu preciso. Obedecer. Nós precisamos obedecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então o único preço que você tem que pagar é crer, não rejeitar o sangue de Jesus na tua vida, amém? Então hoje, querido, eu quero compartilhar contigo um ensinamento, para que você não desperdice o preço que foi pago por você. Eu não quero que você se perca. Eu quero que você seja um filho achado no Pai através do sangue de Jesus. Amém? Entenda uma coisa. Ao homem é impossível. Fala assim comigo. Ao homem é impossível alcançar a salvação pelo próprio braço. Amém? Nós não podemos, queridos, alcançar a salvação, nós não podemos acessar a sala do trono do Pai, nós não podemos entrar no reino de Deus, se não for pela porta que é chamada Jesus Cristo. Jesus nos revela que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é a palavra, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Jesus é o único acesso ao Pai. Mas nós temos que ter consciência que ao recebermos a paternidade do céu por meio de Jesus, nós também adquirimos a responsabilidade de filho. Filho do rei é príncipe. Fala assim comigo, filho de rei é príncipe. Quem entende isso? Então nós somos filhos do Rei dos Reis através de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus. E na condição de filhos de Deus, também nós temos uma responsabilidade. A família real tem um protocolo. Através do sangue de Jesus,
elegeu, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Diga amém. Então nós somos a família de Deus por meio de Jesus. Então não ache, querida, que ser filho de Deus para você não pode significar nada. Pelo contrário, significa tudo. Ser filho de Deus para você significa, inclusive, a responsabilidade. Nós temos que ter o entendimento de que ser filho, de que carregar uma coroa, existe a responsabilidade. Muitos querem ser filho. Muitos querem ser filho, mas poucos entendem que a coroa tem um peso de responsabilidade. Não profane aquilo que é santo, querido. Não profane aquilo que é santo. A coroa da vida está disponível para você, mas receber a posse da coroa da vida requer responsabilidade de filho. Se você entende, diga glória a Deus. Então hoje eu quero ensinar você, meu irmão, a respeito de temor e medo, honra e desonra. O tema da palavra de hoje é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Temor ou medo? Honra ou desonra? Você é filho e na condição de filho você pode optar por este caminho. O caminho do temor a Deus ou o caminho do medo de Deus? O caminho da honra a Deus ou simplesmente o caminho da desonra? Você é livre para decidir como você vai se comportar daqui para frente. Diga glória a Deus. E o texto que eu quero usar com vocês está no livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 18. Êxodo, como todo mundo sabe, retrata, é o livro que fala da saída do povo de Deus. A palavra Êxodo quer dizer saída. E Deus usou Moisés para ser o líder e remover toda a nação de Israel que estava escravizada no Egito. E exatamente, queridos, 3 meses após a saída do Egito, Deus chamou Moisés e deu-lhe um comando. E o comando foi esse: diga ao meu povo para se santificar. Fala assim: Deus mandou eu me santificar. Você pode ler isso aí no contexto do capítulo 19 do livro de Êxodo e entender melhor. Mas Deus falou para Moisés transmitir à nação de Israel: santifiquem-se, porque daqui a 3 dias eu me encontrarei com todos vocês ao pé do Monte Sinai, na região de Refidim. E assim o povo fez. Santificaram-se com jejum, com oração, lavaram as suas vestes e foram ao encontro de Deus no pé, no Monte Sinai. Só que quando eles chegaram lá para se encontrar com Deus, eles encontraram um cenário que surpreendeu e assustou todos. Fala assim comigo: um encontro com Deus. Não, está muito fraco. Fala assim: um encontro com Deus vai me surpreender sempre. Então, Êxodo no capítulo 19, versículo 18, olha só porque o povo se assustou e ficou surpreso. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Deus manifestou a presença dele sobre o Monte Sinai em forma de chama de fogo. Diga aleluia. Dele subia fumaça como que de uma fornalha,
todo o monte tremia violentamente. Querido, imagine uma cadeia de montanhas, um cume muito alto, parecendo uma tocha gigante, muita fumaça, fogo, a ponto de toda a estrutura do monte tremer. Você consegue imaginar isso? Olha só o versículo 19. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Além de um monte, de uma montanha muito grande, coberto com nuvens densas, muitos raios, muitos trovões, muita fumaça, havia também um som de uma trombeta que cada vez aumentava. Isso é a santidade de Deus. A santidade de Deus tem que nos surpreender e nos assustar. Diga aleluia. Por que a santidade de Deus tem que nos assustar? Porque, querido, nós somos permanentemente pecadores. O sangue de Jesus nos purifica. A cruz do Calvário foi o cenário onde o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Na verdade, do Getsemane até a crucificação da cruz, Jesus saiu derramando o seu sangue. Foi uma trajetória que Jesus derramou o sangue para nos purificar. E com o ápice dessa purificação, na cruz, em o último suspiro de vida, ele clamou: está consumado. E ao decretar está consumado, ele nos deu a autoridade para, em seu nome, através do seu ato, nos purificar diante de Deus e nos tornar santo. Quem entende isso, diga amém. Só que o sangue de Jesus nos purifica. E no instante seguinte, a gente acaba se sujando novamente. Assim como o caráter de Deus é santo, a natureza do homem é pecaminosa. Fala assim: ai pastor, eu estou na dúvida. É mesmo? Então quer dizer que você não peca? A Bíblia mente quando diz que pecamos até em pensamentos. Se você está pensando isso, você está pecando agora. Nós pecamos o tempo todo, queridos. Uma vez o sangue derramado, e isso não vai acontecer novamente. Jesus não vai mais derramar sangue. Por mais que você queira, Jesus não vai vir novamente e passar pela cruz. Ele voltará para resgatar a sua noiva, e todo aquele que nele crê, no ato vicário, vai alcançar salvação, desde que permaneça na santidade. Assim como eu sou santo, você também deve ser santo em tudo o que for fazer. Então o sangue de Jesus, querido, é a fonte de vida, única e suficiente para nos santificar a todo momento. A gente peca sim, querido, na maioria das vezes não é porque queremos pecar. Embora nossa natureza seja pecadora, alguns pecados nós cometemos sem perceber. Então nós devemos ter o cuidado de nos arrepender diariamente, todas as noites, todos os dias. Arrependimento é sempre necessário, diga aleluia. E nesse contexto aqui, querido, a santidade, a presença de Deus assustou o povo. Por quê? Porque eles não sabiam como se relacionar com Deus. Até o momento eles se relacionaram com Deus apenas por meio de Moisés, o seu líder. O povo não tinha legitimidade e nem relacionamento com Deus. Eles não tinham legitimidade no seu relacionamento com Deus, porque tudo que eles ouviam de Deus vinha por meio de Moisés. Então, quando Deus chamou o povo até o monte, ele disse: Moisés, eu me manifestarei para falar contigo na forma de uma nuvem, para que todo o povo vejam que eu estou contigo. Hoje, querido, muitos ainda têm medo de Deus. Muitos ainda se assustam com Deus. Por quê? Por causa do pecado. Pecado, meu irmão, é tudo aquilo que te leva para longe de Deus. O
pagamento do pecado é a morte, porque distanciamento de Deus faz você morrer. Deus é uma fonte inesgotável de vida, e quando você se afasta de Deus, obviamente você vai morrer. Fala assim, misericórdia. Mas desde o princípio, querido, Deus nunca quis essa separação entre Ele e o seu povo. O propósito de Deus sempre foi ser um conosco. E a forma que Ele encontrou de resolver isso foi justamente enviando o seu Filho. A Bíblia fala que Ele provou o seu amor, enviando o seu único Filho, para que a gente vivesse por meio dele. Através de Jesus, querido, nós temos a oportunidade de nos santificarmos e de nos tornarmos um com Deus. Diga aleluia. Mas nesse contexto aqui, o povo se assustou com o cenário quando chegaram diante da presença de Deus. Fala-se misericórdia. Vamos ler o capítulo 20, versículo 18. Capítulo 20 do livro de Êxodo, os primeiros versículos falam a respeito dos 10 mandamentos. Então é importante também que você leia todo o capítulo 19 e 20 de Êxodo para compreender melhor a respeito de medo, temor, honra e desonra. Mas hoje aqui nós vamos ler agora a partir do versículo 18. E quando o povo chegou diante do Monte Sinai e encontrou aquele cenário, olha só o que aconteceu. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram. Fala assim, tremeram. Assustados. Presta atenção nessa expressão. Tremeram, assustados. Ficaram à distância. 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. A presença de Deus, querido, assustou tanto o povo, que eles trocaram Deus por um homem. Por mais santo e por mais honrado por Deus, a figura de Moisés. Ah, meu irmão, não precisa ser muito sábio para entender que entre Moisés e Deus, nós devemos preferir Deus. Entre um amigo de Deus e o próprio Deus, devemos ficar com o próprio Deus. Quem entende, diga amém. Versículo 20. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, não tenham o quê? Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu pecado, meu irmão, é tudo aquilo que afasta você de Deus. Se o povo permaneceu à distância, quer dizer que o povo continuou em pecado. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O povo elegeu Moisés, querido, para falar. Deus elegeu Moisés para falar com o seu povo. Mas chegou um momento que Deus falou: olha, Moisés, eu quero falar diretamente com todo mundo. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles entendam o meu amor. Eu quero ter um relacionamento com eles assim como eu tenho contigo. Só que a santidade de Deus, meu irmão, assustou o povo. O povo olhou e falou: peraí, ser santo é um negócio muito difícil. Olha, eu acho que isso de servir a Deus em tudo não é para mim. E já que Deus havia escolhido Moisés e já tinha feito muitos sinais, prodígios, milagres, e tinha livrado toda aquela geração da escravidão do Egito, o povo olhou para Moisés e falou: Moisés, já que está funcionando assim, time que está ganhando não se mexe, vai lá, conversa com Deus, seja você o santo e fala conosco, porque se a gente for falar diretamente com Deus, a gente vai morrer. Está entendendo por que Deus teve que matar o seu filho, seu único filho, para nos fazer filho? Porque na condição de criatura, nós não poderíamos nos relacionar com Deus. Então Deus falou: olha, existe um preço
de eu me relacionar com o homem é tornando cada um o meu filho. E a única forma de colher filho é plantando semente de filho. E a Bíblia fala que se a semente não cair na terra e não morrer, nunca vai dar fruto. O Pai teve que matar Jesus, derramar o sangue dele, para que nós pudéssemos florescer através desse sangue, para que nós pudéssemos colher o fruto da vida abundante através de Cristo, nos tornando filhos. Se você entende, diga amém. E aqui, queridos, quando Moisés viu que todo mundo ficou com medo, ele disse: não tenham medo de Deus. Fala assim: não tenham medo de Deus. Põe a mão no teu peito e fala assim: eu não posso viver com medo de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Moisés afirmou de maneira bem clara: olha, não tenham medo de Deus, tenham temor. O que Moisés disse? É aqui que eu quero ensinar para vocês hoje. A diferença entre medo e temor. Muitos, por não saber a fundo a definição de medo e temor, acabam rejeitando o sangue de Jesus e profanando a salvação que Deus lhe deu a um alto preço. Quando Moisés disse: não tenha medo de Deus, mas tenham temor, Moisés estava explicando: o medo afasta você de Deus, o temor a Deus afasta você do pecado. Deixa eu repetir para entrar na tua mente. Fala assim: o medo me afasta de Deus. Fala assim: o temor a Deus me afasta do pecado. Meu irmão, se o medo te afasta de Deus e o temor afasta você do pecado, obviamente não podem ser a mesma coisa, sim ou não? Só que no dicionário, medo e temor têm a mesma definição. Olha só a definição do dicionário: medo é o estado emocional da consciência por causa do perigo. Medo é o estado emocional da tua consciência quando você se sente em perigo, quando você pressente algo de errado, quando você sente que algo está te pondo em perigo, você algumas vezes paralisa, trava. E se você for buscar no dicionário o significado da palavra temor, você vai encontrar basicamente a mesma coisa. Temor é um alerta da tua consciência frente a um estado de perigo. Fala-se misericórdia. Nós não vivemos pelo que o mundo dita, nós vivemos pelo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala que a condição do justo é viver por fé. O filho é aquele que agrada ao pai, é aquele que vive a sua justiça, e aquele que vive na justiça de Deus é aquele que se encontra justificado diante do Pai através do sangue de Jesus. E o justo, querido, o filho, ele não vive pelo que o mundo diz a respeito de temor, ele diz o que a vontade do Pai explica. E a palavra temor, segundo a Bíblia, é reverência, obediência, submissão, amor, honra. Temor, segundo o dicionário da terra, é a mesma coisa de medo. Mas segundo a Bíblia, meu irmão, temor é reverência, é submissão, é obediência, é amor, é honra. É por isso que nós devemos conhecer e nos esforçar para permanecer conhecendo todos os dias a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Olha só o que Deus nos revela no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, no amor não há temor. É amor, temor é honra. Então é certo dizer que na honra não há medo. Quem entende? Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: não tenha medo
De honrar a Deus. Diga amém. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, meu irmão, não sabe o que é viver por honra. Porque o medo impede você de honrar a Deus. O medo impede você de honrar a palavra de Deus. O medo impede você de honrar o próximo, assim como a Bíblia te instrui. Quem entende, diga aleluia. Ao ponto que você vive no medo, você vive paralisado. E se você está parado com medo, meu irmão, você está distante no teu relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que você entende a diferença entre temor e medo, você começa a entender o princípio de honrar, o princípio de amar. E isso vai te aproximar cada vez mais de Deus através de Jesus. Repete assim comigo: o temor é honra, que me aproxima da vontade de Deus. Até aqui tudo bem? Como eu disse, eu estou aqui hoje na condição de mestre. Então eu quero te ensinar. Então no final do culto nós vamos fazer uma prova. E só vai voltar para casa quem tirar 10 na prova. Quem não tirar 10 na prova vai ficar de castigo. Vai ter que ficar estudando. Hoje não tem lição de casa, hoje tem lição na aula. Quem entende? Você vai sair daqui hoje como um homem, como uma mulher, como um filho, como uma filha que honra e vive pelo fruto da honra. Diga amém. Meu irmão, a honra é uma semente que quando é plantada, te dá o direito a colher o fruto de honra. Repete assim comigo: honra é uma semente. E se você plantar semente de honra, você só pode colher fruto de honra. Quem entende? Romanos 13:7 está escrito assim: deem a cada um o que lhe é devido. Imposto, se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Honra é para quem? Honra. Quando você decide honrar uma pessoa, você faz isso porque você reconhece o valor daquela pessoa e, portanto, você se torna grato a ela. Sim ou não? Se você reconhece o verdadeiro valor de uma pessoa, você com certeza vai saber como honrá-la. Se você não reconhece o valor de uma pessoa, você jamais vai querer ou saber como honrá-la. Assim é com Deus, meu irmão. Sem conhecer a Deus, você não saberá a diferença nunca entre medo e temor. Sem conhecer a Deus, você vai ser como os discípulos, que no meio do barco, num dia que estava no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, e o vento começou a soprar, uma tempestade forte se estabeleceu, e Jesus foi ao seu socorro, andando sobre as águas. A Bíblia fala que eles todos ficaram com muito medo, desesperados, tremendos e assustados. Quando você não conhece aquele que é por você, qualquer manifestação sobrenatural da parte de Deus pode te assustar, pode te deixar tremendo, pode fazer você rejeitar, porque aquilo que te faz medo, faz você fugir. Quem está entendendo? E a Bíblia, segundo Romanos, capítulo 3, versículo 7, é uma dívida a ser paga para quem a pratica. Fala assim comigo: honra é uma dívida que só recebe quem a pratica. Para você entender melhor, eu vou usar uma linguagem aqui que é clara para todo mundo. Vamos dizer que você trabalha, diga amém.
E que uma das formas da empresa honrar o teu trabalho é te entregando o seu salário no final do período de um mês. Quem entende? Agora imagina comigo, já que a empresa honra você de uma maneira tão correta, e você é tão feliz em trabalhar naquela empresa, que você decide honrar. E a empresa só te honra com o salário porque você decidiu ser um funcionário honrado. Ou seja, chega todos os dias no horário, não falta, não arruma contenda no ambiente de trabalho, não desacata as autoridades e dá os resultados que eles esperam que você apresente durante o teu expediente de trabalho. Agora imagina, você se esforça e você honra o teu compromisso com a empresa, e no final do mês, o teu líder, o teu gerente, o teu chefe chega para você e fala: parabéns! Você honrou tão bem este mês o teu trabalho, a tua função, que nós decidimos eleger você como o funcionário do mês. Só que o teu salário nós vamos entregar para o teu colega. Viu a diferença entre honrar com os lábios e honrar com atitudes? O teu patrão chega para você e fala assim: olha, você é o melhor funcionário da empresa, mas esse mês nós vamos pegar o teu salário e dar para o teu coleguinha, porque teu coleguinha está passando uma dificuldade tremenda lá na casa dele. Você acha isso justo? Pois é, meu irmão. Honra é justiça. Ah, mas o meu coleguinha de trabalho está tão problemático. Separou da mulher, arrumou uma briga, tem um amante, tem um monte de filho espalhado por aí. Ele é viciado em jogo, tudo que ganha, perde. Precisa ou não precisa de dinheiro um cara desse? Precisa. Você está entendendo? Não é justo. Honra é uma dívida que só recebe o pagamento aquele que planta semente de honra. Honra é uma dívida que vai ser paga quando você pratica honra. Diga aleluia. Ou se alguém discordar, anota meu Pix aí para no final do mês você falar para a empresa transferir direto para mim. Fala assim comigo: honra não é por necessidade, é por merecimento. Quem está entendendo? Quando a Bíblia fala, Romanos 12:10, é o rema do mês de março no ano da restituição. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Preste atenção. Honra é amor. Fraternal vem de irmão. Irmão é um termo usado num ambiente de família. Então, a família Betel está dentro da palavra de Deus. Diga aleluia. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Honrar o outro, meu irmão, é você olhar para o teu irmão e ver e entender o valor dele. A Bíblia está nos ensinando aqui que nós devemos reconhecer o valor de todos ao nosso redor, considerando eles dignos de honra. Só que tem uns que falam assim: não, pastor, me perdoa, mas tem umas pessoas aqui que não dá para honrar. Quem conhece gente assim, levanta a mão e diga amém. Tu conhece. E o pior é que você pode ser um desses para alguém. Graças a Deus, fala assim, ainda bem. E eu vou te explicar o porquê do ainda bem. Ainda bem que não somos nós quem define o valor das pessoas ao nosso redor. Quem disse que somos nós que temos o direito de decidir quem merece e quem não merece honra? A Bíblia está falando que nós devemos honrar uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, ame a todos como irmão e pronto.
Olha, mas essa pessoa é cheia de defeitos, é cheia de problemas. Eu não concordo em ter que honrá-la. Amém. Você decide o teu futuro. A palavra de Deus apenas nos mostra o caminho. Mas nós temos que aprender, meu irmão. O valor das pessoas ao teu redor, por mais complicadas que elas sejam, não pode ser definida por você. E eu te mostro. Não somos nós que escolhemos se as pessoas ao nosso redor são dignos ou não de honra, porque é Deus quem define o valor de cada um. E a Bíblia fala que Deus ama todos, a ponto de pagar todas as dívidas nas regiões celestiais, toda palavra de condenação, toda ordenança que tinha contra todos nós no inferno, Deus aniquilou, Deus quitou, Deus pagou. Ele entrou no inferno, pegou a nota promissória e rasgou. Quando? Quando Jesus decretou na cruz do Calvário, está consumado. Então o valor de todos ao nosso redor é o sangue do Filho de Deus. E o que a gente faz? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, presta atenção. É aqui que nós entra. O que a gente na maioria das vezes faz? A gente começa a julgar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, meu irmão, presta atenção. Deus está querendo te ensinar algo. O que a maioria das vezes a gente faz? A gente faz o quê? A gente faz o quê? Olha só o que a palavra de Deus fala. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, a Bíblia está falando o quê? Então quando você chama a pessoa de irmão, você está honrando ela como a Bíblia ensina. Irmãos, não fale mal uns dos outros. A Bíblia está mandando você falar o que quiser a respeito dos outros? A Bíblia está falando para você julgar? Sim ou não, gente? Então vamos lá. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou o quê? Ou o quê? Você está entendendo? Ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como? Você é juiz? Quando você fala, quando você aponta os erros das pessoas, quando você pratica o Lashon Hará, quando você fala, eu sei o que é certo e fulano está errado, a Bíblia fala que nós nos colocamos na condição de juiz. E alguns aqui falam assim, olha, eu tenho o direito de julgar. Você acha mesmo que é assim? Para você que ainda tem dúvida. Posso dar um conselho? 2? Eu não vou nem dar conselho usando minhas palavras, eu vou usar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para vocês, não julguem para que vocês não sejam, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quer dizer que todo mundo aqui tem o mesmo valor, sim ou não? Aqui a Bíblia está falando que alguém é juiz? Me ajuda aí com o teu dedo de profeta, aponta para todo mundo, vai, aponta para o teu irmão aí. Aponta para o teu irmão, fala assim, você não nasceu para ser juiz. Fala assim, vigia, irmão. Aí você fala assim, ai pastor, mas onde a Bíblia fala que eu não posso julgar? Calma. Volta lá para Tiago capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4 de Tiago, versículo 11. Põe no 11.
Tiago 4:11. Isso. Tiago 4:11. Olha só, vamos ler novamente. Você sabe que da mesma forma que você agir no mundo espiritual, vai responder. Da mesma forma que você se apresentar para honrar ou desonrar o teu irmão, você vai ser honrado ou desonrado por Deus. O mundo espiritual, ele não age, ele reage a você. Diga aleluia. Então aqui em Tiago capítulo 11 está escrito: irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Que lei? A lei de Deus. E a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E olha só o que Jesus fala a respeito da lei. Eu não vim para acabar com a lei. Eu não vim para abolir a lei. Eu vim para obedecer. Se o próprio Jesus, que é Deus, não veio para julgar a lei, ele veio para obedecer, então quem somos nós? Olha só o que o versículo 12 continua falando. Há apenas um... Não, peraí, você não entendeu. Há apenas quantos? Quantos? É você? Faz igual o Miguel fala. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: aham. Há apenas um legislador um legislador e juiz, amém? Aquele que pode salvar e destruir. Aquele que pode honrar ou desonrar. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem está entendendo? Meu irmão, quando nós ouvimos uma palavra para honrar o próximo com amor fraternal, decidindo dar honra, você tem que olhar para todos ao teu redor e falar: olha, somos todos iguais diante de Deus. Todos nós temos o direito da graça, todos nós temos direito ao mesmo perdão, ou seja, a mesma forma de misericórdia que você der para o seu irmão, é a misericórdia que você vai receber de Deus. Agora, se o teu pecado, que na maioria das vezes é muito grande, é bem complicado, foi totalmente eliminado com o sangue de Jesus e nenhuma condenação há sobre aquele que Jesus fez filho, por que o pecado do teu irmão vai vencer o sangue? Então, meu irmão, a mesma medida que é para você é para o próximo. Então não seja daqueles: olha, para mim é graça, mas para você tem que ser lei. Quem entende isso? Decida amar, apesar dos defeitos dos teus irmãos. Dá uma olhadinha para o lado aí. E olha aqui para mim também. Dá para amar umas criaturinhas como essas? Mesmo sendo difícil de amar, é a nossa obrigação obedecer. Então a gente precisa amar, diga amém. Meu irmão, se a gente começar a caçar defeito um do outro aqui, o negócio vai ficar feio. Se você começar a procurar defeito nas pessoas ao teu redor, a coisa vai ficar feia. Mas a Bíblia não fala para você procurar defeito, a Bíblia fala para você amar a partir dos defeitos, diga aleluia. E sabe o que acontece aqui com você? Quando ao invés de procurar os defeitos dos outros, você começar a procurar qualidade em todo mundo, você também vai começar a mostrar mais qualidade do que defeitos. Quando você começar a olhar para os teus irmãos e ao invés de apontar as qualidades, os defeitos, começar a procurar qualidades, as tuas qualidades, meu irmão, também começarão a aparecer, diga amém. No capítulo 20 do livro de Êxodo, começa com os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, queridos, eles foram estabelecidos por Deus, para que a gente possa se relacionar com Ele e com os nossos irmãos. Com Ele não pode ser com medo, mas precisa ser com temor, ou seja, com reverência, com obediência, com fé, com honra. E com os nossos irmãos também. Quer dizer, a Bíblia fala assim, ó: viva em paz com todos.
Meu irmão, não faça paz, não faça guerra, faça paz, diga amém. Ai, pastor, mas é tão difícil honrar as pessoas que estão ao meu lado. Concordo contigo, irmão. Tem hora que eu olho para algumas pessoas e falo assim: Deus, só Jesus na causa. Que atire a primeira pedra quem nunca falou isso. Deixa eu ver aqui. Meu irmão, se você se acha incapaz de honrar a pessoa que você enxerga e se relaciona com ela, você também é incapaz de honrar Deus que você não enxerga. Não tenha medo de Deus. Como, pastor? Não tendo medo de honrar seus irmãos. A palavra de Deus fala no livro de Efésios que nós devemos considerar todos superiores a nós. Quando você olha para a pessoa ao teu lado e fala: olha, ele é melhor do que eu em tudo. O que é isso, pastor? É uma falsa modéstia? Não, meu irmão. É princípio da Bíblia. Deus, Ele não gosta de olhos altivos. Deus não gosta de pessoas soberbas. E a ponto de ter uma promessa que diz assim: todo aquele que se humilhar será exaltado. E todo aquele que gosta de se exaltar, você já sabe onde é que vai dar isso aí. Então eu pergunto para você, querido, o que você prefere na sua vida? Medo e desonra? Ou temor e honra? Não tenha medo de obedecer a palavra de Deus honrando aos seus semelhantes, meu irmão. Quando você olha para a pessoa do teu lado e você reconhece o valor dela, você entende que ela tem o mesmo direito que você diante de Deus. A vida dela, o chamado dela de filho, custou o sangue do Filho de Deus, assim como o seu. Então nós temos que tirar da nossa vida com a nossa decisão. Como é que eu honro a Deus? Como é que eu honro meus irmãos? Simples. Deixa eu dar uns conselhinhos aqui para você. Poderíamos ficar horas aqui enumerando, mas eu vou falar de uma forma bem rápida. Posso começar a lista? Não adote a mentira para se relacionar com as pessoas. Como assim? Você que tem o hábito de mentir para as pessoas. Honre o teu irmão, querido, com a verdade. Você mente no trabalho, você mente na tua família, você mente no teu casamento, você mente para um estranho na rua, você mente à torta e à direita, sem se preocupar se você está honrando ou desonrando. Ai, pastor, mas é tão difícil. Sim, eu sei. É por isso que nós devemos ter temor e não medo. É por isso que eu devo me esforçar para viver em paz com todo. Como? Honrando meu irmão com amor fraternal, preferindo a verdade do que a mentira. Quem está entendendo? Posso dar mais um tópico da lista? Remova a murmuração do seu relacionamento. Entenda que nós não somos juízes. E assim como nós julgamos, nós também iremos julgar. Mas temos o hábito de começar a reclamar de tudo e de todos. Ah, mas essa pessoa é assim, mas essa pessoa se comporta de tal maneira. Meu irmão, ao invés de abrir a tua boca para criticar, ai pastor, mas é uma crítica construtiva. Ah, quer dizer que você também é o construtor do teu irmão agora? Construtor é aquele que bate um martelo, é o que julga, é o legislador. Não, pastor, eu quero ser o discipulador. Discipulador é uma coisa, ser dono é outra. Está entendendo? Ah, mas se não me honrar... Calma aí que isso aí é assunto para amanhã. Meu irmão, para de julgar, para de apontar, para de murmurar, para de reclamar dos outros. Ao invés de palavras de críticas, mesmo que construtivas, comecem a liberar palavras de incentivo, palavras
até que sejam de correção, mas de acordo com a palavra de Deus. Comece a liberar a palavra de ânimo para as pessoas. Dentro do mesmo contexto, meu irmão, isso aqui eu não quero nem falar, porque eu acredito que todo mundo aqui já entendeu. Pare de fazer fofoca. Pare de amaldiçoar. Pare de praticar o Lashon Hará, porque isso traz miséria. Fala assim, misericórdia. Ai, pastor, é difícil sim, meu irmão. Mas se você não decidir policiar e corrigir a tua vida em relação ao teu irmão, você vai continuar sendo um miserável, e dentro de você, na tua mente, o culpado é todo mundo, o erro está em todos, menos em você. E é só isso que o diabo quer, para viver eternamente abraçado contigo no fogo do inferno. Vamos seguir? Porque quando eu começo a falar assim, vocês falam, esse pastor aí está me acusando. Esse pastor é bravo. Eu sou não, meu irmão. Eu sou uma flor. E eu quero transformar isso aqui no jardim para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu sou daquelas flores tipo rosa, sabe? Que tem uns espinhozinhos. Se fosse para me escolher dentro do jardim de Deus, qual flor que eu ia ser, né? Qual árvorezinha que eu ia ser, eu queria ser o cactus. Porque o cactus está cheio de espinho por fora, mas se você cortar de dentro, sai água. E a Bíblia fala que aquele que crê em Deus, do seu interior sairão rios de águas vivas. Pode até ter espinho por fora, mas por dentro, meu irmão, vai ter água da vida. Se você crê, diga amém. Não tenha preguiça para servir o reino, servindo as pessoas. Você sabia que tem muita gente que você deixa de honrar só porque você é preguiçoso? Sabia que tinha muitas pessoas que poderiam ter vindo no culto hoje, que iriam ser consolados, confrontados e edificados nessa palavra, que iriam aprender, iriam até mudar de vida, mas só que não estão aqui porque você teve preguiça de ir até a casa dela, falar do amor de Deus, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Pastor, mas eu estou cansado, trabalhei a semana inteira. Meu irmão, sabe quando é que a gente descansa? Na glória. Diga aleluia. Agora essa aqui é difícil, viu? Você pode até ter falado, olha, eu não faço nada disso que você está falando. Mas essa aqui eu acho que quase 100% tem. Eu diria até 100%. Posso falar? Remova o orgulho. Eu não tenho orgulho nenhum. Tá bom. Você não tem orgulho nenhum para ajudar? Sim, eu ajudo qualquer um. E para pedir ajuda? Não, é porque eu não gosto de incomodar. Sabe o que eu mais escuto dos orgulhosos que estão afundados na lama? Ai, pastor, eu não gosto, não quero te incomodar porque eu sei que sua vida é corrida. Meu irmão, se eu não servir para servir você na condição de pastor, eu sirvo para quê? Sabe para que é o meu tempo? Para correr atrás de você, ovelha desgarrada do reino de Deus. Não, pastor, eu não sou ovelha desgarrada, amém, meu irmão. Então seja a ovelha do aprisco, seja a ovelha do rebanho do Senhor. Deixa ser pastoreada através do Espírito Santo e do Evangelho de Jesus Cristo. Diga amém. Meu irmão, o orgulho nos impede tanto de ajudar, quanto de pedir ajuda. O orgulho nos impede, meu irmão, de honrar as pessoas. E muitas vezes, se você não honra, meu irmão, muitas vezes, não, todas as vezes, se você não honra, você nunca vai ter honra também. E sabe o que entra? Vitimismo. Ah, ninguém me reconhece, eu dou o meu melhor, eu faço onde, filho? Porque a honra é só para quem pratica a honra. A honra não vem das pessoas, porque as pessoas não podem julgar. A honra vem de Deus, diga aleluia. E para encerrar a lista de hoje, remova o ódio da sua vida. Remover o quê? Ah, pastor, uma coisa que eu não tenho é ódio de ninguém. Pensou, não pensou?
para pensar. Tem certeza que tu está falando? Na tua lista aí, negra, não tem um? Porque todo mundo tem uma lista negra. E tem uns abençoados que ainda falam assim: o meu santo não bate com o dele. Misericórdia, né, irmão? Você já saiu dessa daí faz tempo, meu irmão. Não anule o sangue de Jesus, dando lugar ao ódio. A Bíblia fala: não dê lugar na tua vida ao diabo. Remove o ódio. O que é ódio? É falta de amor. O amor, meu irmão, é honra de Deus. A falta de amor é desonra. Como é que está o ambiente na tua casa? Tem amor? Você trata todo mundo com amor? Você honra todo mundo? Você está dando honra a todo mundo? Ou continua naquele jeito: ó, se a farinha está pouca aí, o meu pirão tem que ser o primeiro. Eu sou o pai, eu que pago tudo. Eu sou a mãe, eu que faço. Eu sou o filho, eu que sou o mais velho. Ainda tem uns que falam: eu sou o caçula. Meu irmão, sobrou para todo mundo hoje. A gente precisa aprender a honrar, meu irmão. Porque a palavra de Deus fala que Deus é amor. E quem não conhece o amor não conhece a Deus. Comece a honrar as pessoas ao teu redor. A Bíblia fala que um dos maiores mandamentos, ou o maior dos mandamentos que Jesus afirma é: ame uns aos outros. Vale a pena, meu irmão, você praticar e viver pelo temor e a honra. Abandonar o medo e a desonra. Para encerrar, busque no Senhor a sabedoria. Você vai buscar onde? O quê? Por quê? Fala assim comigo: o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Diga amém. E a sabedoria, meu irmão, é semente de honra. Posso te dar um conselho como teu pastor? Assim como Moisés falou ao povo naquele dia: não tenha medo de Deus. Me ajuda aí, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não tenha medo de Deus. Agora olha no olho dela e com muita verdade. Olha no olho dela. Chama a atenção dela, se ela não quiser olhar para você. Fala assim: ei, não tenha medo de Deus. Sabe o que você acabou de fazer, meu irmão? Honrar a pessoa do teu lado. Você deu uma palavra de ânimo, você deu uma palavra de edificação, você deu uma palavra de construção verdadeira. Você está ensinando a ela o caminho para a salvação em Cristo. Diga amém. Sabia que está cheio de gente aí só precisando ouvir essa frase dos teus lábios? Está cheio de gente que tem medo de Deus, de se aproximar de Deus. Está cheio de gente que não honra o outro porque tem medo de obedecer a palavra. Tem muitas pessoas que quando a gente fala: e aí, irmão, vamos se batizar? A pessoa fala assim: eu não estou pronto. Ô filho de Deus, quem disse que é você que julga se está pronto ou não? Quem disse que batismo é para te fazer religioso? Batismo é para te fazer um santo. O santo é separado do pecado. À medida que você se arrepende, você se batiza. Porque a palavra batismo quer dizer mergulhar nas águas, lavar os pecados da tua alma no sangue de Jesus. Se você entende, diz amém. Então quando você se batiza, meu irmão, você honra a Deus honrando o princípio da sua palavra. Quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas, nós levamos conduzimos elas à verdade, no batismo das águas e no batismo do fogo, que é o Espírito Santo. Isso é honrar o irmão com um amor fraternal. E quando você ama o teu irmão, você está honrando a Deus. Diga aleluia. Fala assim comigo: a honra tem frutos. Quem quer viver pelos frutos da honra?
Quem quer viver pelos frutos da honra? Então deixa eu ler mais um texto aqui da Bíblia para você. Preste atenção aqui. Provérbios 3:11. Quando Deus fala para a gente chamar o outro de irmão, é porque nós temos que conviver em família, amém? Por que família? Porque Deus é pai. E filho, ele é reconhecido dentro da família. E olha só como é que Deus se refere a você. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Meu irmão, não se magoe, não se assuste, não tenha medo de honrar a Deus com obediência. Se a palavra de Deus te ofende, é exatamente esse o objetivo. Ele ofende a tua carne para salvar a tua alma. Versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. 13. Como é feliz o homem que acha o homem que obtém Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento? Pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riqueza e honra. Aquele que decide plantar sementes de honra, meu irmão, é aquele que busca diante de Deus sabedoria, e a sabedoria transforma o seu caráter, a sabedoria alinha os seus passos, a sabedoria garante. A sabedoria faz o quê? O que é garantia? É certeza. A sabedoria garante na tua vida, nas tuas mãos, na mão esquerda, vida longa, e na mão direita, riqueza e honra. Sabe o que isso quer dizer? Que plantar semente de honra, meu irmão, vai trazer na tua vida uma longevidade com muita saúde e prosperidade. Você vai ser uma pessoa que vai ser longeva no Senhor, vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que é feliz, porque felicidade, segundo a Bíblia, é bem-aventurança, que quer dizer feliz em tudo. Então decida, meu irmão, plantar semente de honra. Você que não tem o hábito de honrar os seus pais, comece. Alguém aqui ainda chega para os pais e fala assim: a bênção meu pai, a bênção minha mãe? Vou perguntar de novo. Alguém aqui tem o hábito de chegar diante dos pais e falar assim: bênção meu pai, bênção minha mãe? Quantos? E o resto não faz por quê? Ah, é careta, é ultrapassado. Onde? Onde na Bíblia fala que o teu pai não tem poder, que a tua mãe não tem autoridade para te abençoar? Buscar sabedoria, meu irmão, é chegar diante do teu pai e falar: pai, põe a mão aqui, libera a profecia, libera a bênção. O meu pai faleceu em 2018. E antes de falecer, nos 3 últimos anos, eu acompanhei a enfermidade dele de perto. E quando meu pai tinha consciência, porque ele faleceu de Alzheimer, e ele, 6 meses antes de morrer, ele perdeu a consciência e não reconhecia mais a gente. Mas todas as vezes, e foram mais de 20 vezes que eu saí aqui de São Paulo e fui até Brasília, onde ele estava acamado, toda vez que eu vim embora, depois de passar um período lá dando assistência para ele, eu chegava a ele e falava: pai, põe a mão aqui na minha cabeça e me abençoa. Tinha hora que só saía assim, ó: Deus te abençoe, meu filho. Minha mãe tem 80 anos. Quem conheceu minha mãe aí? É top ou não é? Eu ligo para ela, falo com ela, falo assim: mãe, me abençoa aí. Ela levanta a mão e: Deus te abençoe, meu filho. Ela libera a palavra que tem poder, tem autoridade para transformar o mundo espiritual em meu favor. Então não ache ultrapassado um direito seu. Deus está restituindo muitos princípios, porque nós fomos roubados. Se você é um daqueles que despreza a bênção dos teus pais, você é um dos que precisa de restituição, porque este princípio foi
roubado de você. Quando? Quando você começou a achar que é careta. Olha, isso é ultrapassado, isso é coisa de gente antiga. Ô filho, você só está aqui por causa dos que vieram antes de você. Você não nasceu de chocadeira, você não nasceu de passe de mágica. Você é descendência de Abraão. Até hoje Deus continua abençoando Abraão e sua memória, porque ele disse: eu farei dos teus descendentes tão grandes que serão como as estrelas dos céus e os grãos de areia das praias. Está entendendo? Honre seus pais, queridos. Honre seus pastores e seus líderes. Você sabia que da boca do teu pastor, da boca dos teus líderes, tem poder para transformar a tua vida e te abençoar? Então não se magoe quando o teu líder, em nome de Jesus, te repreender ou te ensinar algum princípio que você não pratica. Olha, eu não gosto que ninguém fale na minha vida, amém, meu irmão? Eu também não gostava, até entender que aquele que eu submeto a minha unção tem poder para transformar a minha vida no mundo espiritual. Vocês sabiam que eu tenho pastor? Que eu presto conta ao meu pastor? O negócio não é bagunçado assim não. Todos nós precisamos de um pastor, de um líder, para nos alinhar, para prestarmos contas e para recebermos as palavras e instruções da palavra de Deus. Diga aleluia. Tem uma lista enorme aqui. Paro por aqui ou você já é a pessoa que honra? Então aprenda, você que é casado, a honrar o seu cônjuge. Casou, meu irmão, não tem mais vidinha de solteiro não. Esposa, honre seu marido, marido, honre a sua esposa. Vocês devem aprender a amar um ao outro, em obediência, segundo a palavra de Deus. O marido protege a esposa protege o marido. A esposa honra o marido com intercessão. O marido honra a esposa com a oração e com a bênção. Filhos, honrem seus pais. Pais, honrem seus filhos. Todos nós devemos honrar a nossa família. Diga aleluia. E por último, queridos, honre as autoridades que estão sobre você. Da escola, meu irmão. A autoridade do trânsito, o ambiente de trabalho, em qualquer nação da terra que você for, tem sempre autoridades lá, e você deve honrar em todos os ambientes que for a autoridade que está levantada ali. Você não é um cidadão com imunidade a autoridades em lugar nenhum do mundo. Você está debaixo das autoridades, porque a Bíblia fala que todas as autoridades estabelecidas, elas só estão ali naquela posição porque Deus assim permitiu. Então nós não podemos ter uma vida, meu irmão, de temor, sem saber a diferença entre temor e medo. Temor não é medo, temor é reverência, temor é respeito, temor é honrar. Honrar, você honra mesmo na ausência. Você honra teu pastor quando está junto e quando não está junto dele. Você honra teu marido, você honra tua esposa junto dele ou em outro lugar quando ele não está presente. Porque tem cabra aí que é casado, mas quando sai na rua ele sai assim, ó. E se deixar ainda mexe. E não fica achando que é só os homens não, tem mulher também que faz isso. Meu irmão, se você é casado, você é apenas uma só carne, você é uma só carne com apenas uma pessoa. E pode entrar mais um nesse relacionamento. Calma que eu vou explicar. O terceiro no teu casamento é o Espírito Santo. O cordão de 3 voltas, a terceira pessoa no teu casamento, meu irmão, só pode ser o Espírito Santo, porque é Ele quem convence, é Ele quem conduz, é Ele quem edifica, é Ele que cura, é Ele que vai transformar o teu caráter para honrar todas as pessoas ao teu redor, quando está na presença dEle ou quando está distante. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo, temor não é medo. Fala assim, medo supõe castigo. Então, se você se relaciona com a pessoa com medo, você está se relacionando por opressão.
E uma pessoa que vive um relacionamento de opressão, ela não é uma pessoa feliz. Deus não te oprime, meu irmão. A igreja de Jesus não é um lugar de opressão. A igreja de Jesus é um lugar de comunhão. A igreja de Jesus é o lugar onde o Espírito Santo te abraça para te transformar. Diga aleluia! Honra ou desonra? Talvez você estivesse vivendo por princípios de desonra. Mas que essa palavra, meu irmão, possa entrar no teu espírito, para transformar o teu entendimento. E você, a partir de agora, comece a praticar os princípios de honra. Honrar, meu irmão. Honrar as pessoas ao teu redor. É a maior oportunidade que você tem para atrair a honra de Deus para a tua vida. Decida honrar as pessoas. Não defina o valor das pessoas, reconheça o valor de todos em Deus. Diante de Deus não há acepção de pessoas. Deus aceita a todos. Não somos nós quem julgamos. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, possa ter nos confrontado. Ao mesmo tempo que nos assustou e nos constrangeu, Senhor, por causa do teu amor. Que os princípios da honra sejam restituídos no nosso entendimento. Que os nossos corações, Senhor, possam pulsar em um só ritmo com o teu. E que a gente possa olhar para as pessoas ao nosso redor. Não como um filho que está perdido. Porque eu já estou achado e me considero melhor que ele. Quando eu olhar para as pessoas ao meu redor e identificá-los como um filho perdido, eu vou olhar para ele e identificar que ele é o meu irmão mais novo. Ele é aquele irmão que eu devo proteger. Assim como Jesus é o meu irmão mais velho, é o primogênito da nossa família em Deus. E ele foi capaz de morrer para que eu vivesse. Quando eu olhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti, Jesus, que ainda estão no mundo, que vivem no pecado, que ainda praticam muitas coisas que Te desonram, eu não vou julgá-las. Quando eu olhar para aquelas pessoas que estão nos atacando, que estão se levantando contra nós, eu não irei julgá-las, mas eu irei amá-las, porque o Teu Espírito em nós é o que nos faz parecido contigo, Senhor. O Teu Espírito é quem nos convence a amar uns aos outros, não por causa das qualidades, mas é amar uns aos outros apesar dos erros. Nós não fomos atraídos a Ti quando o Senhor olhou para nós e teve a atenção atraída, não foi por causa dos nossos talentos e das nossas qualidades, foi por causa dos nossos pecados, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou ainda quando éramos os Teus inimigos e que vivíamos no pecado longe de Ti. Quando ainda vivíamos no medo, o Senhor nos amou. Quando ainda vivíamos na desonra, o Senhor decidiu nos honrar. Então perdoa, Pai, e que Teu toque essa noite possa construir o nosso entendimento. Purifica nossos corações, purifica nossas mentes com o sangue de Jesus. Liberta-nos, Pai, de toda mentira, de todo engano, de toda raiz de amargura que está em nossos corações. Nós decidimos lançar fora e dar lugar, Senhor, ao Teu Espírito.